Bom, no último vídeo de Bleach aqui no canal, eu tinha prometido que quando eu terminasse de ler o arco dos Fullbringers, eu voltaria aqui pra comentar mais ainda sobre Bleach, porque eu tava gostando muito e eu queria fazer mais vídeos sobre essa obra incrível que eu comecei a consumir. E cara, sinceramente, o arco dos Fullbringers foi tudo que eu esperava, assim, ele foi bem legal, ele foi muito bom, na minha opinião, porém, pra falar sobre o arco dos Fullbringers, a gente não vai poder fazer só uma conversa descontraída como a gente fez no último vídeo. Isso porque o arco dos Fullbringers tem uma sequência de problemas que acompanham as partes boas do arco e que eu acho que é válido a gente fazer uma análise mais detalhada sobre tudo que a gente viu naquele arco pra gente conseguir extrair mais uma opinião mais bem lapidada dos acontecimentos do que o que eu fiz no primeiro vídeo de Bleach. Por isso, nesse vídeo aqui eu trouxe uma análise bem mais detalhada e bem mais profunda do que eu achei desse arco. Também gostaria de avisar que nesse vídeo aqui eu vou usar mais imagens do anime, mas a gente vai estar analisando o conteúdo do mangá, ok? Só a edição que vai ter mais cenas do anime, só porque é mais simples de representar o que eu tô falando pelas cenas do anime, né? Então, sem mais desenrolação, bora pro vídeo. O arco dos Fullbringers começa com o Ichigo acordando em casa, o que é um começo bem interessante, por quê? Porque anteriormente nós vimos que o Ichigo havia perdido os seus poderes por causa do uso do Getsuga Tensho final na luta contra o Aizen. Então ele perdeu os poderes dele e por causa disso agora ele teria que se acostumar com uma vida normal, né? Uma vida sem ter essa parada de proteger as outras pessoas e esse tipo de coisa. Ele seria só ele mesmo, o Ichigo, estudante de boa, sem maiores problemas na vida dele. A gente vai acompanhando ali, nos primeiros capítulos do arco, um Slice of Life, onde a gente vê a vivência do Ichigo junto com os outros amigos humanos dele na escola, interações dele com o Ishida e a Orihime. A gente vê também algumas interações que vão ser bem importantes com o Ichigo e as irmãs dele. Por que o arco se preocupa com isso? Por que o arco se preocupa em apresentar tanto esse mundo humano, essa vivência humana que o Ichigo convive? Porque esse arco, na minha interpretação, é o desenvolvimento da parte humana do Ichigo. Uma coisa que a gente não tinha visto com todos os detalhes antes, né? Pois meio que com o arco da Soul Society a gente vê o avanço do Ichigo como Shinigami, no Recomundo como Hollow, né, a parte mais selvagem, como eu falei, a parte mais agressiva dele se desenvolvendo. Aqui é o momento da gente ter o desenvolvimento do Ichigo como ser humano. E eles começam o arco introduzindo todos esses conceitos, mostrando ali como está a relação do Ichigo com os familiares e amigos dele, né, mais próximos, justamente para você já começar a entender sobre o que aquele arco vai falar. O arco dos Fullbringers fala mais sobre relações humanas do que sobre qualquer coisa. E o começo do arco já deixa isso bem claro por essas cenas onde o Ichigo interage de uma maneira mais íntima com os personagens ali em volta dele. Bom, além disso, você também tem uma outra representação que é como o Ichigo está se sentindo pela perda dos poderes dele. Isso é uma coisa que o Kubo também trabalha de uma maneira bem sutil. Como eu falei no meu primeiro vídeo de Bleach, o comportamento do Ichigo é bem sutil em comparação a de outros protagonistas, porque faz parte do personagem dele. Ele tem dificuldade em se relacionar com as pessoas pelo jeito que ele se porta, né? Pelo jeito que ele interage com os próprios sentimentos. Então, nesse momento, a gente vê o Ichigo mentindo para si mesmo várias e várias vezes nesse começo do arco, falando que ele estava bem sem os poderes dele, que agora ele tinha mais paz e tranquilidade, que ele conseguiria viver a vida dele de forma tranquila, mas na verdade ele estava odiando aquilo ali profundamente, porque como vocês já sabem, o cerne do personagem do Ichigo é ele proteger as outras pessoas. Se ele não consegue proteger as outras pessoas, ele se sente mal. Ele não ter poder para fazer isso nesse momento é o que faz o Ichigo se sentir tão mal nesse primeiro momento do arco, mesmo que ele não transpareça isso diretamente. Você sabe por alguns diálogos e por algumas cenas, principalmente do Ichigo interagindo com as irmãs dele, que ele não tá nem um pouco bem com essa situação. Ele odeia o fato dele ter perdido os poderes dele, mas ele só não quer deixar isso transparecer. A gente vai acompanhando a vida do Ichigo nesse contexto desse Slice of Life, interagindo com todo mundo ali e com o mundo ao redor dele, até que um dia aleatório na rua, ele conversa com um cara chamado Ginjo Kugo, que vai ser a peça principal de todo o arco.
O Ichigo já tinha esbarrado nele na rua no primeiro capítulo do arco, mas é nesse momento que eles conversam pra valer. O Ginjo é um personagem um pouco interessante, porque ele causa bastante estranhamento no leitor, já que desde essa segunda aparição dele, né, a primeira aparição dele é quando o Ichigo esbarra nele na rua, já nessa segunda aparição ele já demonstra ter bastante conhecimento de todas as questões com o mundo espiritual, Hollow, Shinigamis e essas coisas, e até fala pro Ichigo tomar cuidado com o Urahara, e também faz uma série de perguntas sobre o Ishin, o pai do Ichigo, né? E esse momento específico da conversa deles vai ser bem importante depois, por uma coisa que eu quero falar sobre o personagem do Ginjo, mas eu vou me aprofundar mais quando a gente chegar no clímax do arco. O importante é que, no fim dessa cena, o Ginjo vai embora, mas ele deixa um cartão de contato pro Ichigo falar com ele caso ele precise. Enquanto estava acontecendo essa cena, o Ishida, que tá patrulhando as ruas agora, já que na falta do Ichigo, ele que tá matando os Hollows que estão passando por ali, nas ruas de Karakura, né? O Ishida vê um cara estranho andando pelos fios de telefone, ali, os fios elétricos dos postes, e ele vai observar isso. O Ishida persegue o cara que tá andando pelos fios, mas ele acaba sendo atacado repentinamente e ele fica gravemente ferido. Então no hospital, a gente tem uma cena onde o Ichigo e a Orihime vão visitar ele, e o pai do Ishida, né, o Ryuken, dá uma bronca nele ali porque ele não estava querendo compartilhar as informações que ele conseguiu com o Ichigo. O Ishida até fala que aquilo não é da conta dele, etc. Mas o Ryuken diz que nessas situações as pessoas devem compartilhar toda a informação possível. Essa situação em específico acrescenta uma coisa a mais no personagem do Ishida, que já era um pouco claro desde o começo, que é o fato de que ele quer resolver as coisas sozinho para não envolver as outras pessoas que ele conhece nos problemas. É um traço que ele compartilha com o Ichigo, o que é interessante porque você já tem essa proximidade dos dois personagens sendo traçada aí. Porém, eu acho que eles dois expressam esse comportamento de uma forma um pouco distinta, mas eu vou voltar a falar sobre isso em algum outro vídeo próprio sobre esse assunto. No momento não é sobre isso que eu quero conversar aqui. Depois disso, o Ichigo até se oferece para levar a Orihime até em casa, mas o Ryuken entra na frente e diz que ele vai levar ela. Ele faz isso justamente para avisar ela sobre uma coisa. A Heiatsu, presente nos ferimentos do Uryu, não eram de um Shinigami nem de um Hollow. Era uma coisa que ele não tinha visto antes, e ele diz que muito provavelmente se trata de um humano, que atacou o Ishida por ele ser um humano com poderes. E que os próximos alvos muito provavelmente vão ser ela ou o Shed, que são dois humanos que também têm poderes, né? Ali dentro daquele cenário. Isso é interessante porque o arco já estipula desde essa cena que a Orihime e o Shed vão ser os principais alvos dessa força que está atacando os inimigos, ou seja, diretamente colocando as pessoas que o Ichigo se importa na reta do perigo, dando mais motivos ainda para ele querer os poderes dele de volta. Então, quando o Ichigo vê toda essa situação, ele decide ligar para o Ginjo para ver como ele poderia recuperar os poderes dele. É aí que, entrando em contato com o Ginjo, o Ichigo é apresentado ao resto do time dele, a Execution, que é composta por outras 4 pessoas, a Jack, o Giriko, a Hiruka e o Yukio. Então o Ginjo começa a explicar pro Ichigo o que eles são. Basicamente eles são humanos que são usuários de uma habilidade chamada Fullbring. O conceito dessa habilidade é basicamente que eles possuíam algum dos pais que foi atacado por um Hollow e sobreviveu, que acabou fazendo com que eles já nascessem com a habilidade de interagir com a, entre aspas, alma dos objetos, conseguindo extrair uma habilidade única de um objeto que seja importante para eles, fazendo com que cada um tenha uma habilidade especial. E de novo eu quero parar aqui para dizer como eu gosto desse conceito, porque é um conceito relativamente simples perto de outras coisas que a gente teve em Bleach até o momento, mas que eu acho que o Kubo trabalha de uma forma muito legal. Porque se você analisar os poderes dos Fullbringers, não necessariamente todos eles são armas. Tipo, eles podem ser usados para ferir as outras pessoas, mas não necessariamente os poderes são feitos para lutar. É uma coisa que eu acho muito interessante porque em Bleach, como os poderes dos personagens estão diretamente relacionados a que tipo de pessoa eles são, não necessariamente toda habilidade precisa ser uma arma, se isso não fizer sentido com o usuário, obviamente. Geralmente vai ser uma arma, porque
a gente tá assistindo um anime ou lendo um mangá de luta, né? Então é óbvio que os personagens vão ter alguma coisa desse tipo. Mas com os Fullbringers a gente vê um pouco menos disso, né? Um pouco mais de habilidades que podem servir como outra coisa além de armas. Claro que tem muitas que servem como arma. O Fullbringer do Ginju é literalmente uma espada gigante, mas você consegue ter essa diferenciação ali nesse momento, vendo esses personagens que não tem necessariamente só coisas feitas pra matar como habilidade, né? Aí depois que o Ginjo explica pra ele o conceito básico do Fullbringer, o Ginjo explica que eles têm que ajudar o Ichigo, porque eles querem se livrar dos poderes deles. E eles estavam procurando um Shinigami substituto para que eles pudessem se livrar dos próprios poderes, já que eles não gostavam de ter esses poderes. O Ichigo então vê, porque o Shed não estava respondendo às ligações deles, era uma coisa que eles já tinham citado anteriormente no arco, que eles estavam ligando pro Shed e o Shed não estava respondendo. E nesse momento ele vê que ele não estava respondendo porque ele já estava lá junto com a Execution, porque ele também descobriu ser um Fullbringer. Isso é interessante porque desde do arco da Soul Society já tinha ficado claro que os poderes do Shed e da Orihime são de procedência muito misteriosa. Ninguém entende direito como aquilo ali funciona, é um bagulho muito desconhecido. E nesse arco a gente entende que eles são Fullbringers, né? O Shed eles afirmam com todas as palavras que são Fullbringers, mas o Shed eles falam com todas as letras que é um Fullbringer, mas a Orihime eles não chegam a afirmar. Mas aí, tipo, pô, é fortemente implícito que ela é uma Fullbringer, tanto pelo tipo de habilidade dela ter despertado junto com a do Shed, tanto pelo fato de que ela tem uma habilidade extraída de um objeto também, né? No caso, aquela presilha que ela usa no cabelo. Já foi dito até pelo Aizen no arco anterior que aquilo ali era a fonte do poder dela. Então a gente vê essa prova final de que ela muito provavelmente é uma Fullbringer nesse arco. Então o Ichigo decide ficar ali para treinar a sua habilidade Fullbringer e recuperar os seus poderes para conseguir proteger as outras pessoas. Depois disso a gente tem um arco de treinamento que na minha opinião é um pouco chato, embora que eu goste bastante dos arcos de treinamento do Ichigo na Soul Society e antes da invasão do Recomundo. Eu acho que o daqui falhou bastante em comparação àqueles outros dois como arcos de treinamento. Não me entenda errado, os resultados do treinamento do Ichigo são extremamente importantes pro personagem dele. Ele tá lá para recuperar os poderes dele, e isso é algo que diz bastante sobre o personagem e é importante pro desenvolvimento dele. Mas o andamento até lá é bem tortuoso. Por exemplo, no dos Shinigamis a gente tem a autodescoberta do Ichigo representada pelo primeiro contato com o Zangetsu. No dos Vizards a gente tem a aceitação do lado mais violento. Aqui parece tudo mais lento e chato. Os Fullbringers são minimamente interessantes. A Hiruka e o Yukio são bem carismáticos. E a Jack e o Giriko têm habilidades interessantes, mas acaba aí também. A gente não tem muita coisa sobre eles e isso vai ser um problema no arco mais pra frente. O Shed tem um destaque mínimo nesse momento, onde ele conversa com o Ichigo e explica mais ou menos como extrair o poder do Fullbringer, mas é um pouco decepcionante. Eu achei que pelo menos uma luta grande no arco o Shed deveria ter, mas ele acaba ficando sobrando no arco que deveria ser sobre ele também, já que ele é um Fullbringer no arco dos Fullbringers. Enfim, depois de alguns capítulos ali de treinamento, o Ichigo consegue manifestar parcialmente o Fullbringer pela primeira vez, a partir da insígnia de Shinigami substituto que ele tinha ganhado do Ukitake no final do arco da Soul Society. Mas agora a gente vai ter que falar de um momento que pra mim foi simplesmente absolutamente incrível, que é a introdução do até o momento antagonista do arco, Tsukishima. Basicamente o que acontece? Enquanto a Orihime voltava pra casa, ela acabou sendo abordada por um sujeito estranho chamado Shishigawara. Ele ameaça ela diversas vezes, mas ela parece não ligar nem um pouquinho. Até que ela sente uma presença nas costas dela e o Tsukishima surge sentado ali, casualmente lendo um livro. Ele é o mesmo homem que o Ishida estava investigando anteriormente. Os personagens não sabem disso, mas você como leitor sabe porque você viu que aquele homem que estava andando pelos fios do poste também estava lendo um livro. Então, a presença que ele tem, não só nesse momento, como em todos os outros, é completamente absurda, cara. Na minha opinião, esses momentos superam até vários dos momentos do Aizen, por um motivo bem simples. O Tsukishima meio que acaba representando uma ameaça mais pé no chão que o Aizen. Como a gente está acompanhando um Slice of Life,
os momentos dele representam muito por eles terem essa quebra do cotidiano. Além de que, assim como o Aizen, o Tsukishima tem um semblante bem leve e calmo, fazendo com que cada ação dele seja completamente imprevisível. É uma coisa que o Aizen não tinha tanto na Guerra de Karakura, mas principalmente ali no arco da Soul Society, quando ele se revela um vilão, era algo muito presente no personagem do Aizen. O Aizen tá sempre calmo, tá sempre bem neutro, então quando ele faz alguma coisa, geralmente de maneira bem cruel, você se surpreende independente do que ele faça. E no caso do Tsukishima é até um pouco pior do que com o Aizen, já que o Aizen a gente já conhecia há um tempo, mas com o Tsukishima a situação é outra, a gente conheceu ele agora, o que faz com que ele seja ainda mais imprevisível. Ele ativa o Fullbring dele, que é um marca-páginas que vira uma katana chamada Book of the End. A Orihime até tenta reagir ao Tsukishima ali, mas ele facilmente desvia do ataque dela e desfere um enorme corte nela pelas costas. O Shed e o Ichigo, que estavam passando por ali, sentem a Reiatsu e vão até lá, mas quando eles chegam lá ela tá normal. Ela até fala que não aconteceu nada demais, e aqui a gente tem uma cena estranhíssima onde ela até fala que só tinha visto um amigo dela passando por ali. Uma coisa que já é um foreshadow bem legal pra a habilidade do Tsukishima, que é explicada mais pra frente durante esse mesmo arco. No dia seguinte, eles voltam até a base da Execution para continuar o treinamento do Ichigo, e enquanto ele treina com a Hiruka, o Shed questiona o Ginjo sobre o Tsukishima, já que a Orihime havia ficado com um comportamento estranho depois de levar um corte dele. Eles não necessariamente viram que ela tinha levado um corte, mas eles sentiram que a Reiatsu dela tinha oscilado, então com certeza ela tinha se ferido de alguma forma. E é nesse momento que a gente vê mais aprofundamento do Ginjo. Ele odeia o Tsukishima porque ele foi responsável por destruir as chances deles de alcançar o objetivo, já que ele tinha matado o Shinigami substituto que eles haviam conhecido há muito tempo atrás, e por causa disso, eles não conseguiram ter a chance de perder os próprios poderes daquela oportunidade. Ele fala que o Tsukishima era o líder deles, mas que ele enlouqueceu em algum momento que ele não sabe explicar o porquê, uma coisa que também é consequência do poder do Tsukishima, que é explicado depois. Ainda assim, depois disso, o Shed pergunta pra ele se o Tsukishima não tinha alguma habilidade especial com o Fullbring dele, e o Ginjo apenas afirma que a habilidade do Tsukishima é que a katana dele pode cortar qualquer coisa, ele não tem nenhuma habilidade de manipular a mente dos outros. Mas a conversa dos dois acaba sendo cortada, porque do nada o próprio Tsukishima aparece ali pra atacar eles. Enquanto isso, no momento de treinamento, o Ichigo acaba manifestando a forma completa do seu Fullbring pela primeira vez. Então quando o Tsukishima chega na base da Execution, o Ichigo já sai de lá de dentro e vai pra cima dele com tudo. Então nós temos uma luta contra o Tsukishima, e essa luta serve principalmente para mostrar a relação dele com o Ginjo. Algo que já havia sido mencionado, mas é aqui que a gente vê essa relação de ódio que eles têm um pelo outro na prática. Uma coisa bem válida a se acrescentar nos dois. Só tem um problema que eu vou explicar melhor quando for falar do plot twist desse arco, mas eu sinto que agora é um bom momento para mencionar logo qual o principal problema com todo o arco dos Fullbringers. O arco é muito pequeno. Ele parece não ter tempo suficiente para resolver nenhuma das questões que ele levanta, e a que ele resolve utilizam o tempo de uma forma mal otimizada, já que, como eu disse, grande parte do arco é o treinamento do Ichigo, que poderia ter muitas páginas a menos para se focar em outras partes mais interessantes do enredo, como a construção dos outros Fullbringers, momentos pro Shed, pra Orihime, ou até mesmo pro próprio Tsukishima, que acaba sendo prejudicado por causa disso. A única exceção a esse fato é o desenvolvimento do personagem do Ichigo, já que, como eu falei, tem bem mais a ver com o conflito dele do que com o treinamento em si. Então mais tarde, quando a gente vê mais do desenvolvimento do Ichigo na prática, a gente vê que ele realmente não sai tão prejudicado assim pela mal otimização do tempo do arco. Mas grande parte das outras questões dos outros personagens saem bem prejudicados disso. Bom, depois do ataque do Tsukishima, ele é obrigado a recuar porque o Ichigo acaba usando mais força ali do que ele esperava contra ele. O Ichigo volta ao treino. Dessa vez é realmente interessante, diferente das outras partes. Ele começa a lutar contra o Ginjo dentro da dimensão do poder do Yukio e com a Orihime curando ele ali aos poucos. O foco principal dessa parte não é só aperfeiçoar o Fullbring do Ichigo de vez, mas também aprofundar mais a relação do Ichigo e do Ginjo.
mostrando mais facetas da personalidade dele e realmente fixando a presença do Ginjo como um aliado poderoso e alguém que o Ichigo pode confiar, um amigo de verdade para ajudar ele. Isso vai ser crucial mais pra frente nesse arco, o que mostra que mesmo que o tempo do arco seja limitado, em alguns pontos o Kubo realmente soube como aproveitá-lo, já que esse momento de relação deles é extremamente importante pro plot e ele é executado de maneira ótima. Durante o treinamento a gente tem uma cena bem importante onde o Ginjo começa a fingir que é do mal pro Ichigo ter mais inspiração, né, pra bater nele ali. E esse momento é bem importante e é outro foreshadow pra o plot twist que a gente vai ter novamente no final do arco. Enquanto isso, a gente vê que o Ishida tá meio pensativo sobre o que aconteceu, o que leva ele a começar a investigar o ocorrido. Ele vai atrás de investigar quem atacou ele naquele dia. Mas depois disso a gente tem um momento onde a gente vê o desenvolvimento do Ichigo sendo colocado à prova nesse momento, que é o quê? O Ichigo volta pra casa depois desse dia de treinamento e ele chega meio tarde. Quando ele chega em casa, ele já é recebido pelas irmãs dele que falam: irmão, a gente recebeu aqui em casa o nosso primo. Você não deve lembrar dele, tem muito tempo que a gente não fala com ele. O Ichigo questiona um pouco sobre isso, mas nesse momento mega impactante, quando o Ichigo entra na casa dele, ele vê o Tsukishima sentado casualmente no sofá dele e as irmãs do Ichigo tratando o Tsukishima como um cara plenamente normal. Então é aí que a gente vê o quão aterrorizante é esse momento. Eu vou gravar um vídeo depois, eu vou fazer um outro vídeo só resumindo esse momento com mais detalhes. Mas eu quero que vocês imaginem o que se passa na cabeça do Ichigo nesse instante quando ele vê o Tsukishima sentado ali no sofá dele casualmente. E como isso é um dos maiores terrores psicológicos que eu já vi uma pessoa colocando numa história. O Tsukishima era um completo maluco. O Ichigo já tinha visto ele fazendo coisas terríveis na frente dele, atacando pessoas que ele conhece, que ele gostava. Imagina, você chega em casa, você conhece um cara desse, você chega em casa e o cara tá sentado no seu sofá, falando com a sua família como se nada tivesse acontecido. O Ichigo obviamente entra em choque e dá logo um socão na cara do Tsukishima, porque ele quer afastar o Tsukishima das irmãs dele. Mas tudo que as irmãs dele fazem é reagir com raiva frente ao Ichigo sobre por que ele estava batendo naquele cara do nada, sendo que o Tsukishima era primo delas. E aí a gente vê que o Tsukishima definitivamente fez alguma coisa na cabeça das irmãs do Ichigo. Porém, nesse momento chegam os outros amigos humanos do Ichigo que falam a mesma coisa. Ichigo, por que você tá batendo no Tsukishima? Ele é parceiro, não sei o quê. E o Ichigo continua cheio de pânico sobre o que está acontecendo naquele momento, por que os amigos dele também estavam a favor do Tsukishima. O Tsukishima fala, tenta ali, dá tipo uma apaziguada, falando, não, tá tudo bem, não sei o que, vamos ligar também pro Shed e pra Orihime, porque com certeza eles vão gostar de vir aqui também. O Ichigo só dá mais um socão na cara dele e fala que ele não vai ligar pra ninguém. Mas como os familiares e os amigos do Ichigo começam a ficar contra ele, o Ichigo entra em completo choque e sai correndo da própria casa, porque ele entrou em pânico ali naquele momento. É muito importante esse momento para o desenvolvimento do Ichigo, porque reflete diretamente tudo que a gente já tinha visto sobre o personagem dele. Ele passa todo o arco, desde o começo, mostrando como as relações do Ichigo com as pessoas próximas são importantes. Ter esse momento onde isso é subvertido na cara do Ichigo, onde os parentes, onde o Tsukishima coloca todos os familiares e amigos mais próximos do Ichigo contra ele, é um momento que a gente tem essa quebra do personagem do Ichigo, que só vai ficando cada vez mais doido conforme o Tsukishima vai torturando mais ele psicologicamente. O Ichigo foge e encontra o Ginjo, que fala pra ele que eles têm que ficar espertos porque ele acha que descobriu o poder do Tsukishima. Basicamente, o poder do Book of the End é se inserir no passado de quem ele cortar com a espada, como alguém importante para a vida da vítima. É uma técnica perfeita de manipulação, em resumo. Se o Tsukishima te corta com a espada dele, você passa a enxergar ele como alguém importante na sua vida, seja um amante, um amigo, um familiar, um benfeitor, qualquer coisa que torne você íntimo do Tsukishima é o suficiente.
o Ginjo fala que matar o Tsukishima é a melhor chance que eles têm de reverter o processo dos poderes dele, sendo que ele fala que não existe nenhuma garantia de que isso vai realmente acontecer. E uma coisa que o Ginjo pergunta nesse momento, que vai refletir diretamente no comportamento do Ichigo no final do arco ele diz: você mataria o Tsukishima a sangue frio, mesmo que isso não traga nenhuma garantia de que isso salve os que ele atacou? Isso é uma pergunta que reflete bastante no personagem do Ichigo, essa questão de matar a sangue frio. Se vocês voltarem para toda a história de Bleach, cara, o Ichigo não necessariamente tenta matar os adversários dele, né? Ele tenta principalmente só imobilizar, deixar incapacitado para que ele consiga continuar vivo. Porque o Ichigo não deseja matar os outros, ele deseja apenas deixar as pessoas que ele ama seguras. Claro que ele também gosta de lutar, toda a questão do Hollow e tal, mas ele não gosta de matar. Alguns exemplos onde isso fica bem claro é, por exemplo, quando ele não mata o Grimmjow, o Kyoha, que ele fica se sentindo mal porque ele matou, e o Aizen, que ele se recusa a olhar pro Aizen enquanto o Urahara tá selando ele. E nesse momento, quando o Ginjo fala isso, o Ichigo é posto à prova. Seria o Ichigo capaz de matar alguém de propósito, a sangue frio, caso isso significasse que todos os amigos e família dele ficariam bem? Bom, ele nem tem tempo pra pensar nessa pergunta, porque o Yukio já aparece e leva eles até a mansão do Tsukishima, aonde já tá todo mundo lá. Todos os Fullbringers que foram cortados pelo Tsukishima e todos os parentes e amigos do Ichigo que também estão lá para receber eles. E começa uma porradaria desenfreada. O Ginjo fica para lutar contra os Fullbringers que estavam sendo controlados pelo Tsukishima, enquanto o Ichigo fica para lutar contra o próprio Tsukishima, até que o Shed e a Orihime aparecem, revelando que eles também foram cortados e agora eles enxergam o Tsukishima como um grande aliado, como um grande amigo. O que é um detalhe bem interessante, porque nesse momento o Shed fala uma coisa bem interessante sobre como o poder do Tsukishima funciona. O Shed fala pro Ichigo: como você pode atacar o Tsukishima? Ele esteve com a gente quando a gente foi salvar a Rukia, ou quando a gente derrotou o Aizen. Então até isso o Tsukishima pôde influenciar dentro da cabeça das pessoas. É um poder que simplesmente não tem fraqueza, e se você é cortado pela espada do Book of the End, você tá à mercê de qualquer coisa que o Tsukishima queira colocar dentro da sua cabeça. A não ser que você tenha uma mente e um ideal muito sólido. Uma coisa que a gente vai ver depois que é a principal fraqueza do Book of the End. E possivelmente a única fraqueza. A luta continua até o momento que o Ginjo acaba sendo cortado pelo Tsukishima, mas em primeiro momento não é afetado. O Ichigo tenta ir pra cima do Tsukishima, mas nesse momento o Ishida chega ao campo de batalha. O Ichigo fica com bastante medo. Isso é muito interessante porque a gente vê que nesse momento o Ichigo já nem sabe mais em quem ele pode confiar ou não. Todo mundo que ele conhecia foi cortado pelo Tsukishima, então por que o Ishida seria uma exceção a isso? Ele aparece lá e invoca o arco dele e começa a mirar ali nas redondezas. O Ichigo começa a gritar falando que não confia no Ishida, mas o Ishida começa a explicar para o Ichigo confiar nele, porque quem havia atacado ele não era o Tsukishima, mas sim o homem que estava parado ao lado do Ichigo, Ginjo Kugo. Então nos é revelado tudo sobre o Ginjo, que na verdade ele era o Shinigami substituto que os Fullbringers conheceram, que ele e o Tsukishima estavam conspirando juntos desde o começo para roubar os poderes do Fullbring do Ichigo. O que é justamente o que acontece nesse momento. O Ginjo finca a espada dele no meio do peito do Ichigo e rouba os poderes de Fullbring do Ichigo. Agora eu quero comentar um pouco sobre o plot twist, o grande plot twist que eu tô citando durante o vídeo todo. Eu já vou falar logo de cara. Gente, sinceramente eu gostei bastante da ideia e da execução do plot twist. Mas esse plot twist tem um problema bem grande, que é o quê? Ao mesmo tempo que eu gostei, eu acho que faltou tempo para desenvolver ele da melhor forma possível. Como assim? Durante todo o arco, nós temos a construção do Tsukishima como vilão terrível e misterioso, enquanto o Ginjo é trabalhado como um aliado. Se isso fosse simplesmente subvertido e nós descobríssemos que o Ginjo é um vilão, isso não seria um problema. O grande X da questão é novamente a má utilização do tempo, já que a essa altura da história,
É completamente impossível você desenvolver o Ginjo como vilão principal decente. Porque nesse momento só falta um momento pra ele brilhar, que é justamente a luta final dele com o Ichigo. Como eu falei no primeiro vídeo aqui de Bleach, aqui no canal, muitas lutas de Bleach ganham muito mais camadas por simbolismos e pela resolução dos conflitos dos personagens. O Ginjo é um personagem que até o momento não tem conflitos, porque o Ginjo que a gente acompanha até o momento não era nem ele de verdade. Então o Ginjo, ele não é um personagem que tem conflitos com o Ichigo. Portanto, não tem tanto peso a luta deles dois por causa disso. Ele era um personagem que a gente sabia que tinha conflitos com o Tsukishima. Mas como os dois estão do mesmo lado agora, acaba que fica bem mais vazio toda essa resolução desse momento. A gente teve vários momentos em que o mangá flerta com a ideia do Ginjo ser um vilão, como na primeira aparição dele, no comportamento estranho que ele tem durante o treinamento do Ichigo, ele questionando se o Ichigo mataria alguém a sangue frio, o que já mostra que ele tem uma tendência a esses comportamentos mais agressivos, e que tinha algo estranho com ele. Mas novamente, o problema não é o Ginjo ser o vilão. O grande problema é o fato de que toda a construção do Ginjo até então é de que ele era um aliado. Então o plot twist é uma boa ideia, tem uma montagem boa, bons foreshadows para definir, mas acaba por sair um pouco dos trilhos pelo fato da gente não ter tido mais tempo para trabalhar o Ginjo como um vilão, só como um aliado. E acaba ficando meio vazio por causa disso. Ele acaba tendo uma construção de aliado recheada de vários foreshadows de que ele era um vilão, mas nenhuma motivação, nenhum carisma de fato, nenhum ideal forte, nenhum momento marcante do Ginjo como um vilão até esse momento do arco. Enquanto o Tsukishima é completamente deixado de lado como antagonista principal, um papel que ele fazia muito bem, mas acaba sendo descartado, porque no fim, o Ginjo e os outros Fullbringers eram os grandes vilões e ficou por isso mesmo. Em geral, o que eu penso sobre esse plot twist é decente, mas precisava de mais tempo pra gente ter o peso a mais pra luta final do Ginjo e do Ichigo. Além da motivação do vilão, que é até boa, que é explicada após o plot twist, mas que se tivesse trabalhado melhor antes e se tivesse um pouco mais de tempo, teria saído melhor. Já já eu explico mais sobre a motivação do Ginjo. É um bom plot, funciona, mas podia ser bem melhor caso tivesse mais tempo. Após o Ginjo roubar os poderes do Ichigo, o Tsukishima acerta o Ishida pelas costas. O Ichigo é largado ali na chuva em completa tristeza e pânico, o que é uma cena muito legal, principalmente pelo fato do capítulo onde o Ginjo trai o Ichigo se chamar Fim de Todos os Laços. Como eu já falei, o Kubo brinca bastante com o nome dos volumes e o nome dos capítulos. Então, o momento onde o Ichigo trai o Ginjo se chamar Fim de Todos os Laços é justamente o que é esse momento. É o momento onde o Ichigo não tem mais ninguém. Os amigos e os familiares dele estão do lado do Tsukishima. O Ishida, que era o único que ainda não tinha sido pego, agora tá lá cortado no chão. Ele não consegue mais confiar no Urahara e no pai dele pelos avisos que o Ginjo tinha dado. E agora o próprio Ginjo, que era o único aliado e grande amigo que ele tinha feito durante tudo isso, se revela como um traidor. O Ichigo, nesse momento, vai pro chão. Por quê? Porque tudo que o Ichigo acreditava foi tirado dele. Como uma boa comparação, o que o Tsukishima e o Ginjo fazem nesse momento é tudo que o Byakuya e o Ukiyoha falharam em fazer no arco da Soul Society e no arco do Roecomundo. Eles quebram, eles destroem os alicerces da determinação do Ichigo. Nesse momento o Ichigo quebra, porque a determinação dele é pelos que ele ama. E se ele não tem mais o que proteger, então ele nem consegue enxergar mais motivo para se levantar. Ele continua ali chorando e gritando pro Ginjo devolver os poderes dele, até que ele sente uma lâmina perfurando ele. O Ishin e o Urahara chegam ali por trás e isso imediatamente aterroriza o Ichigo, mas ele logo se surpreende ao ver que quem estava segurando aquela espada era a Rukia, que conseguiu devolver os poderes do Ichigo para ele novamente. Então nos é explicado que o Ichigo recuperou os poderes, pois os membros mais altos da Soul Society transferiram parte da Heiatsu para aquela espada especial que o Urahara tinha feito especialmente para isso. É uma coisa muito da hora de se ver que o Yamamoto foi o responsável ali por dar a ordem para ajudar, que é uma coisa muito interessante porque
eles estavam em dívida com o Ichigo, segundo o próprio Yamamoto, por ele ter salvo a Soul Society mais de uma vez. O Hitsugaya até fala que aquele poder que ele tá ganhando agora, ele fez por merecer. Aquilo ali é a recompensa pelo Ichigo ter lutado ao lado da Soul Society durante todo esse tempo. E então, nesse momento, chegam Zaraki, Renji, Hitsugaya, como eu já tinha falado, Ikako e Byakuya, para auxiliar na luta contra os Fullbringers, que também receberam um buff pelo poder do Ichigo. Então, são formadas várias lutas 1x1. E a gente vai falar sobre cada uma delas individualmente aqui. Antes de mais nada, eu preciso explicar por que a maioria dessas lutas é péssima e sinceramente estraga o final desse arco. Isso acontece porque os Fullbringers não tiveram tempo de ser desenvolvidos e apresentados como bons personagens. Como eu falei, em Bleach muitas lutas são boas por simbolismos e por conflito e desenvolvimento de personagem. E isso é impossível de acontecer aqui, porque os Fullbringers são personagens completamente subutilizados durante a trama. Então quando eles vão lutar, você não se importa nem um pouco. São lutas horríveis, porque nem a coreografia salva e nem o possível desenvolvimento que os Shinigamis poderiam ter com essas lutas, eles têm. São lutas simplesmente vazias do começo ao fim, na minha opinião. Tirando algumas ressalvas que eu vou citar aqui. Então, se essa falta de tempo é uma questão até pro Ginjo, que é o vilão principal, imagina pros secundários. Isso é refletido bem aqui nesse momento. Então qual foi a solução do roteiro? Meter um monte de flashback e diálogo expositivo da origem de cada Fullbringer no meio das lutas para tentar desenvolver eles e fazer com que a gente se importe com eles só para eles serem instantaneamente solados 2 ou 3 páginas depois. Para vocês terem uma comparação de como isso foi mal construído, no arco do Recomundo, o Kubo conseguiu fazer algo desse tipo com os Privarão Espadas, né? Os ex-espadas que estavam lá protegendo Las Noches. Eles têm apenas uma luta, muito menos backstory, mas se tornaram muito mais memoráveis e divertidos de se acompanhar, mesmo que eles não tenham sido trabalhados. Eles só foram sustentados pelo carisma mínimo que eles possuíam ali, algo que os Fullbringers não têm muito. Enfim, indo direto para as lutas, a primeira é Zaraki versus Giriko. Nem tem luta, o Giriko nem clica pro Zaraki, o Zaraki só estoura ele ao meio com um ataque. Isso aí já é uma representação perfeita do que eu tô falando sobre como os personagens aqui, os Fullbringers, são completamente subutilizados. Depois a gente tem Renji versus Jack, é uma luta quase toda off-screen. Isso é muito triste porque o Renji não ganha uma luta na obra e a luta que ele ia ganhar é off-screen, até o momento no caso, né? Até essa altura da história, a luta que o Renji ia ganhar é off-screen, então a gente só vê o comecinho dela e o finalzinho, só isso. Bom, o Renji ganha, mas essa luta quase não é mostrada. A Jack tem ali uns momentos de desenvolvimento pra ela, mas não são nada demais ali também, como eu falei. Rukia versus Hiruka é a próxima, e a Hiruka é um dos únicos Fullbringers que tem desenvolvimento, cara, já que ela lentamente começa a se aproximar da Orihime e do Ichigo, até ficar amiga deles. Então durante a luta, ela derrota a Rukia, mas poupa ela mesmo assim, já que ela mesma não estava concordando com tudo. A gente vê que antes a Hiruka não queria roubar os poderes do Ichigo, mas o Ginjo acaba passando pra ela junto com todos os outros Fullbringers. A luta em si não é tão legal, porque a coreografia dela é meio chata, mas os momentos da Hiruka falando sobre o passado e a conversa dela com a Rukia sobre o Ginjo, que é aí que a gente começa a ser introduzido a ideologia dele, já dão um pouquinho de crédito a mais pra essa luta. Depois a gente tem Hitsugaya versus Yukio, que não é nem uma luta direito também, porque ela é toda do Yukio gritando o passado dele e o Hitsugaya desviando dos ataques até imobilizar ele, e é só isso. O Yukio é um personagem que me entristece, cara, porque ele tem um poder tão interessante que chega a ser frustrante ver como ele foi mal utilizado nessa batalha final, nesse momento final que ele poderia brilhar. É um pouco triste. Então a gente tem a luta que pra mim foi o maior problema de todas, que é Ikako versus Shishigawara. Pra começar, que o Shishigawara não teve pouco ou nenhum momento marcante até aqui. Ele tá até pior que outros Fullbringers nesse sentido. Ele tem até um carisma a mais do que alguns outros, mas nem isso é suficiente pra fazer essa luta ser boa. O que acontece é que o Shishigawara não é fraco.
Ele pode não ter praticamente nenhum destaque, mas ele não é fraco. O que me incomoda nessa luta não é nem o fato dele ter sido mal utilizado aqui, mas a mal utilização do Ikako aqui me incomoda bastante. Depois dele ter perdido aquela luta contra aquele Fraction do Bahagan, lá na Guerra de Karakura, onde ele toma aquela bronca, já que ele perdeu por não querer lutar a sério, esse aqui seria um momento perfeito para ele lutar a sério de verdade contra um oponente forte, usando a sua Bankai e lutando a sério de verdade. Algo que poderia com tranquilidade fechar o arco do personagem do Ikako e deixar a luta mais interessante. Mas no fim isso só não é feito e o Ikako só vence na base da sorte, já que nem o Shishigawara sabia como funcionava o poder dele direito. Então o Ikako acaba vencendo com a Zanpakuto quebrada, por sinal. Depois a gente tem Byakuya vs Tsukishima e essa aqui é realmente interessante. É uma ótima luta, falar bastante sobre ambos os personagens. O Byakuya tem um ótimo desenvolvimento por toda a obra e ver ele entrando em conflito com o Tsukishima aqui é simplesmente magnífico. A gente é apresentado a uma fraqueza até então desconhecida da Senbon Sakura, que o Tsukishima explora para conseguir causar danos nele, né? Essa luta é ótima porque além dela desenvolver ambos os personagens, aqui a gente tem um momento ótimo do Byakuya, que depois de ele ter sido cortado pelo Book of the End, a gente tem a apresentação da fraqueza dessa habilidade. O único jeito de vencer foi criando uma técnica nova do zero. Uma técnica que nem combina com o estilo de luta do Byakuya para ser totalmente imprevisível para conseguir surpreender o Tsukishima. E ele consegue fazer isso e finaliza o Tsukishima numa cena muito linda. Mesmo depois de ser derrotado, o Tsukishima questiona o Byakuya sobre por que ele ainda o atacou, sendo que graças ao seu poder era pro Byakuya ver ele como um benfeitor agora, e não ter vontade de atacá-lo. Algo que o Byakuya só responde agradecendo, mas também diz que o Tsukishima havia levantado a espada contra Ichigo Kurosaki, algo que ele jamais poderia perdoar. O que já demonstra um grande desenvolvimento do Byakuya e que vai de encontro diretamente com a fala dele contra o Uzumari, onde ele diz que o que fez o Uzumari perder foi ter apontado a espada pro orgulho dele, né, a Rukia. Então nós temos Ichigo versus Ginjo no final, e é nesse momento que nós temos a motivação do Ginjo. Ele é alguém que queria fazer o bem, mas foi traído pela Soul Society, e agora tinha como objetivo destruir toda a Soul Society e principalmente abrigar os desajustados do sistema, assim como ele. Os Fullbringers da Execution são um grupo de desajustados. Eu gosto muito do fato do Ichigo compreender isso, tanto pelo tempo que ele passou na Execution, tanto pelo tempo que ele teve a relação com o Ginjo. Os dois continuam lutando um com o outro e o Ginjo explica ao Ichigo sobre a funcionalidade da insígnia de Shinigami substituto. Que assim como ele, o Ichigo estava sendo enganado pela Soul Society. Basicamente, o que a insígnia faz? A insígnia serve para observar. Enquanto o Ichigo estava com a insígnia de Shinigami substituto, ele está sendo observado e também tendo sua Reiatsu comprimida, tendo sua Reiatsu enfraquecida graças àquela insígnia, aquele distintivo. Ginjo se sentiu traído quando descobriu essa informação, por isso ele prometeu que ia destruir a Soul Society. O Ichigo simplesmente responde mandando ele calar a boca e ativa a Bankai, então o Ginjo também ativa a sua própria Bankai. E após uma boa coreografia de luta, uma das únicas boas do arco, o Ginjo é finalmente finalizado pelo Ichigo. Durante esses momentos finais da luta, o Ginjo tem uma cena que acrescenta bastante ao personagem dele, que são os devaneios finais dele ali, onde ele questiona por que o Ichigo sente empatia por ele, algo que ele é simplesmente incapaz de compreender, já que se o Ichigo fosse como ele deveria só sentir ódio. Mas o Ichigo não é como ele. O Ichigo se solidariza pela situação do Ginjo, e é justamente por isso que a gente vê depois que ele vai atrás do corpo dele, que é levado pela Society, para enterrá-lo no mundo humano. Então, depois disso, o Tsukishima surge atrás do Ichigo para atacar ele, mas a Hiruka acaba tomando o ataque, e eles conversam nesse momento da morte do Ginjo, e a gente vê como o Ginjo era importante para o Tsukishima, que o Ginjo ajudou o Tsukishima desde de criança. E o Tsukishima começa a gritar pro Ginjo levantar que ele não podia morrer, mas a Hiruka diz que não adianta, porque no fim quem salvou o Ginjo não foram eles, e sim o Ichigo. É um momento interessante, mas como eu falei, se esse momento tivesse sido melhor construído, ele provavelmente seria bem melhor. Se ele tivesse tido mais tempo pra gente ver mais dessa ideologia do Ginjo, ver mais sobre a relação dele com os outros Fullbringers,
e a relação dos outros Fullbringers entre si teriam sido bem mais interessantes. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E após ali um epílogozinho breve mostrando como as coisas ficaram, o Ichigo vai lá pra conseguir pegar o corpo do Ginjo pra enterrar ele no mundo humano, porque ele acabou morrendo, né? O Tsukishima também morreu por causa dos ferimentos da luta contra o Byakuya. E a Hiruka deixa a cidade de Karakura no final. Cara, sobre o arco dos Fullbringers em geral, eu diria que é um ótimo arco. Ele é um arco bom, sim. As pessoas tendem a falar muito mal desse arco, mas ele é sim um bom arco. O grande problema do arco dos Fullbringers foram esses que eu falei, a mal utilização do tempo e algumas coisas que acabaram saindo mal construídas por causa disso. O que é uma pena, cara, porque o arco dos Fullbringers é de longe uma das ideias mais brilhantes que o Kubo já teve dentro da história de Bleach. E a participação dos antagonistas é ótima, se não fosse essas coisas que eu falei. Quero fazer um vídeo só sobre o Tsukishima e depois eu vou continuar trazendo mais vídeos de Bleach aqui pro canal. Então, gente, é isso. Em geral, a minha opinião do arco é que é um bom arco, mas poderia ser melhor em vários sentidos. É um dos meus arcos favoritos, principalmente pelo momento do Tsukishima, mas as lutas finais são bem ruins. E deveriam ser bem melhores. O Ginjo foi bem subutilizado. É isso por hoje, gente. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou.